Quem conhece a cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, já deve ter ouvido falar no distrito de Unamar, que fica localizado no caminho para a região norte do estado. Esse distrito é um pouco afastado do centro da cidade, e apesar de muito mais populoso, tem vários locais ainda ermos, outros ainda desabitados e outros totalmente abandonados. Demorou um pouco, mas eu finalmente entendi o porquê. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você se identifica com o conteúdo do canal, não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like. Desde já, a gente agradece. A primeira vez que eu estive lá foi com uma turma de amigos do colégio. Eu tinha 14 anos e os pais de um amigo compraram uma casa lá, beirando a Avenida Amaral Peixoto, próxima à entrada de um condomínio chamado Verão Vermelho. A casa não era dentro do condomínio, e sim entrando em uma rua em frente, ao lado da padaria Souza. Foram dias muito divertidos. A casa era muito grande e tinha uma piscina com uma cascata e um pequeno trampolim, onde ficamos pouco, pois nós queríamos mesmo era ficar o tempo todo na praia. Passávamos os dias jogando bola, pescando, explorando as praias da região e observando as corujas. À noite, acendíamos uma fogueira no quintal e o pai desse meu amigo ficava tocando violão e contando histórias de terror, tentando nos assustar. Claro que ele nunca conseguia. Ele tinha um riso frouxo e a cada tentativa de nos dar um susto, ele acabava caindo na risada, achando graça dos absurdos que ele mesmo contava. Ele não tinha muito talento para contar histórias. Um fato curioso sobre esse distrito é que ele é bem pouco valorizado apesar das várias praias. Comprar um terreno lá na época era muito barato e fácil, por ser uma região pouco explorada, com rede de energia bem precária e pouca distribuição de água encanada. Nem rede de esgoto tinha na época. O esgoto e os dejetos eram tratados em sumidouros construídos nos quintais. Para quem não sabe, um sumidouro nada mais é do que um buraco no chão coberto com concreto onde todo o esgoto do banheiro é despejado e com o tempo tudo é absorvido pela terra. As praias de lá são bastante limpas, pois quase não há despejo de esgoto. A coloração da água é um pouco escura devido ao Rio São João, que deságua no mar, próximo à divisa com Barra de São João. Não fosse por isso, a água de lá seria cristalina, como as praias das cidades vizinhas, como Búzios e Arraial do Cabo. Eu fiquei por lá durante as minhas férias escolares. Nunca esqueci aquele lugar e sempre sonhava em voltar lá. Nas férias do ano seguinte, eu fiquei esperando meu amigo me convidar novamente, mas ele não me convidou. Depois eu fiquei sabendo que os pais dele venderam a casa. Eu não entendi o porquê e, na verdade, depois eu me toquei que isso não era da minha conta. Só consegui voltar lá cerca de 10 anos depois. Dessa vez eu já estava casado. Eu e minha esposa ficamos em uma pousada em um bairro chamado Aquários, próximo a uma localidade chamada Ponte Quebrada, na divisa com o distrito de Barra de São João, que pertence ao município de Casimiro de Abreu. Minha esposa ficou apaixonada pelo local. Ela amou todas as praias que visitamos. Achou a temperatura da água muito agradável. Pelo fato da água da praia nesse trecho se misturar com a água do rio, quase não haviam ondas. Era uma tranquilidade passar as tardes lá, e à noite, os passeios na beira da praia eram muito prazerosos. A brisa que soprava do mar era muito gostosa e marcou a nossa estadia. De volta ao Rio de Janeiro, onde morávamos, começamos a considerar a ideia de comprar uma casinha por lá. Começamos a pesquisar e a conversar com alguns corretores, e notamos que nos trechos mais afastados da pista e da praia, os imóveis eram muito baratos. Os terrenos, então, eram uma verdadeira pechincha. Eu fiz as contas e com 6 meses do nosso salário, nós poderíamos comprar uma casa por lá. Não seria uma casa muito grande, mas para irmos apenas nos finais de semana, estava mais do que bom. E foi o que fizemos. Passamos a ir então para lá todos os finais de semana. Na hora de ir embora, era aquela tristeza. Parecia que a nossa vida se perdia quando estávamos longe de lá.
Não estou exagerando em dizer que passávamos a semana inteira deprimidos e apenas quando pegávamos a estrada era que ficávamos realmente felizes. Conseguimos a muito custo fazer com que nossas férias coincidissem. Depois de muito planejamento e preparação, partimos para Unamar para passar um mês inteiro por lá. Mal conseguimos conter a ansiedade. Viajamos à noite mesmo, depois do último dia de trabalho. Não queríamos perder nem um só minuto longe do nosso paraíso. Mas foi uma viagem bem difícil. Pegamos um engarrafamento monstruoso logo na saída da Via Expressa. Um acidente bem grave tinha acontecido bem na entrada da rodovia que levava até lá. Quando conseguimos chegar em casa já era bem de madrugada. Só deu tempo mesmo de tomar um banho e cair na cama. De manhã cedo, acordamos e eu fui até a padaria comprar pão. Quando voltei, notei que uma casa ao lado da nossa, que vivia fechada, estava aberta. Tinha um carro parado na frente do portão e o vizinho, um homem aparentando ter uns 50 anos, estava limpando a churrasqueira. Ele me deu bom dia e se apresentou. Ele se chamava Orlando. Ele estava lá com a família, a esposa e um casal de filhos já quase adolescentes. Me fez entrar e me apresentou a todos. Foi muito amável comigo. Nos convidou para almoçar e disse que tinha posto algumas cervejas para gelar e que até a hora do almoço elas estariam no ponto. Eu achei que não faria mal fazer amizade, conhecer a vizinhança e aceitei. Naquela manhã, nós nem fomos à praia. Ficamos em casa descansando, já que a noite anterior havia sido bem cansativa. Aproveitamos para dar uma arrumada na bagunça e quando a hora do almoço se aproximou, o vizinho nos chamou e nós fomos para lá. Ele já nos recebeu com 2 garrafas de cerveja na mão. Ele era do tipo festeiro, bem sorridente, muito simpático, ele e a família, nos trataram muito bem. Acabamos ficando por lá o dia todo. Foi uma tarde bem agradável. Passamos o tempo jogando conversa fora e dando risada. Quando a noite começava a cair, ele nos contou sobre um lugar chamado Escorre Sangue. Perguntou se nós já tínhamos ouvido falar e dissemos que não. Um lugar com um nome curioso desses não passaria despercebido pela nossa memória. Ele nos disse que essa região era pouco habitada e que ganhou esse nome devido a um antigo matadouro que ficava às margens do rio São João. Quando esse trecho do rio ganhava uma coloração avermelhada, significava que lá dentro do frigorífico eles estavam abatendo os bois. Ele contou que do lado de fora dava para ouvir o som dos bois sendo abatidos a marretadas. Quando ele era pequeno, ele andava muito por aquela área pescando e de vez em quando ele caçava capivaras por ali. Ele jurou que aquele matadouro era mal assombrado. Segundo ele contou, todo mundo que construiu casa próximo a esse matadouro fugiu aterrorizado devido às coisas que aconteciam ali. Um fazendeiro muito rico e poderoso era dono daquelas terras. Dizem que ele contratava as pessoas para trabalhar em sua fazenda e então elas nunca mais eram vistas. Ele as trancava na propriedade e as forçava a trabalhar até 20 horas por dia, muitas vezes sem comida e sem nenhum descanso. Quando algum deles adoecia ou tentava fugir ou não queria trabalhar e ficava reclamando, ele simplesmente os mandava para o matadouro para serem mortos. Os moradores relatavam que os gritos eram ouvidos por toda a noite. E mesmo fechando as portas e as janelas, ainda assim, aquele urro desesperado entrava nas casas causando pânico a quem ouvia. Muito daquele sangue que escorria para o rio pertencia àqueles pobres trabalhadores. Ele disse que a carne humana era misturada à carne dos bois que iam para as lojas e que ninguém tinha coragem de denunciar aquele homem, que continuou com a prática criminosa até morrer, segundo dizem, ao cair no rio e se afogar. Os vizinhos começaram a pôr suas casas à venda, muitas vezes por preços baixíssimos, e nem assim conseguiam vender. Aquele lugar havia ganhado uma fama muito sinistra. Por fim, passaram a abandonar suas casas e, em muitos casos, com tudo que tinha dentro. Hoje, mesmo com o antigo matadouro desativado, dizem que ainda é possível ouvir os mugidos dos bois e os gritos daqueles que morreram naqueles currais.
Quando ele terminou de nos contar, a minha esposa estava com os 2 olhos arregalados. Eu, muito cético, achei graça. Claro que aquilo era uma história inventada, eu pensei. Até considerei ter algum fundo de verdade ali naquele relato, mas definitivamente eu não acreditei e até dei uma risada discreta. Ele percebeu que eu não estava acreditando em nada daquilo. Abriu mais uma cerveja, deu uma golada bem longa e me perguntou se eu tinha coragem de ir até lá. Eu fiz a mesma coisa que ele. Abri uma cerveja e esvaziei quase a garrafa inteira em apenas uma golada. Claro que sim. Quer ir agora? Eu perguntei. Agora não. Vamos esperar até meia-noite, ele me respondeu. E eu aceitei o desafio. Pouco antes da meia-noite, nós entramos no carro e fomos até lá. Eu, ele e as nossas esposas. Foi um passeio muito tranquilo. A paisagem bucólica do bairro combinava bem com a atmosfera silenciosa da madrugada. À medida que nos aproximávamos, as ruas iam ficando cada vez mais escuras, e as poucas casas tinham as luzes completamente apagadas, o que significava estarem vazias ou abandonadas há bastante tempo. Paramos então o carro próximo às ruínas do antigo matadouro. Na entrada, uma imensa porta de ferro, já bem enferrujada pela maresia, guardava o lugar. A rua era pouco iluminada e muito deserta. Dava para notar agora, observando bem de perto, que as casas estavam realmente abandonadas, como ele havia nos contado. O lugar era bastante tenebroso. E logo quando chegamos, todos sentimos uma atmosfera bastante pesada e tensa. Minha mulher quis ficar dentro do carro e disse que não sairia ali de jeito nenhum. A esposa dele ficou fazendo companhia a ela. Eu e ele, então, circulamos as ruínas em busca de uma entrada. Achamos uma janela com uma madeira um pouco frágil, forçamos e conseguimos entrar. Fomos explorando o lugar usando uma lanterna. O interior estava bem destruído. As paredes quebradas e sujas e o chão totalmente coberto por terra e lixo. Chegamos até a parte onde ficavam os currais, onde os bois eram presos para serem abatidos. Foi uma visão realmente dantesca. Aqueles cubículos tinham cheiro de morte. Quando você pensa na quantidade de animais que foram mortos por esse meio cruel ali, você sente um nó na garganta e seu estômago revira na hora. O ar ali era ainda mais pesado. A sensação era de que a morte estava nos rondando. Sabe quando você anda sozinho no escuro e tem a sensação de que tem alguém ali com você te observando? Então, a sensação era exatamente essa. A cada passo que dávamos, eu sentia uma presença bem próxima a mim. Algumas vezes eu olhava para trás e não via ninguém, mas eu sabia que havia alguma coisa ali, e Deus é testemunha de que eu sabia que era questão de tempo até que alguma coisa acontecesse. Pouco depois desse pensamento brotar, a sensação que eu tinha tomou forma, finalmente. Nós ouvimos, vindo da parte superior da galeria, uma espécie de mugido. Era um som muito baixo, quase inaudível. À medida que a intensidade do mugido aumentava, uma agonia tomou conta de nós. Era um pânico que crescia, ao mesmo tempo que um calafrio percorria o nosso corpo. Agora o som infernal aumentou e se tornou impossível de ser confundido com qualquer outro tipo de barulho. Era um misto de mugido animal com um urro de dor humano que ecoou pelo imenso salão vazio, reverberando até do outro lado do galpão deserto. Eu sentia minha alma gelar totalmente. O meu vizinho estava me encarando com os 2 olhos esbugalhados, como se não estivesse acreditando no que estava ouvindo. Acredito que aquele som havia surpreendido até mesmo a ele, que conhecia as histórias do lugar. Pela reação dele, aquela era a primeira vez que ele via as lendas ganharem formas e sons. Foi quando ele virou a lanterna de volta para os currais e nós pudemos ver um grande e forte boi, todo preto, preso pelo pescoço a uma espécie de portinhola. O olhar daquele animal pairando sobre nós foi algo que eu nunca imaginei que eu pudesse presenciar. Ele apenas nos olhava. A respiração ofegante e o peito que inflava e murchava, arfando por oxigênio,
parecia acompanhar a batida frenética dos nossos corações que pareciam querer sair por nossas gargantas. De repente, vimos o rosto dele se transformar bem diante dos nossos olhos. Uma expressão de dor se desenhou em seu rosto e precedeu um urro ensurdecedor que fez os nossos ouvidos latejarem. Com um susto, o vizinho deixou cair a lanterna no chão e ela rolou para dentro de um dos currais, iluminando uma pilha de corpos retalhados encostados na parede. Eram diversas partes de corpos humanos, cabeças, pernas, braços, tudo empilhado como em um açougue humano. E mais uma vez aquele uivo forte e sofrido fez as nossas almas congelarem novamente. A última coisa da qual eu me lembro foi de sairmos desesperados daqueles currais em busca da saída. Deixamos a lanterna para lá e nos guiamos pela luz da lua que entrava pela janela por onde entramos. Pulamos para o lado de fora e corremos para dentro do carro que já estava com o motor ligado nos esperando. O uivo foi tão alto e tão forte que a minha mulher entrou em pânico. Ligou o carro para fugir dali o mais rápido possível quando nós voltássemos. Foi só o tempo de entrarmos e ela partir em disparada, cantando o pneu sem olhar para trás. Depois de muitos anos que isso aconteceu, o lugar hoje em dia está bastante diferente. O matadouro foi totalmente demolido e no local várias casas e comércios foram construídos e em nada lembram a paisagem macabra que encontramos naquele dia. Eu vendi a casa que eu havia comprado e voltei para o Rio de Janeiro, onde moro até hoje. Ainda voltei lá em Unamar algumas vezes depois desse episódio, mas passei longe daquele lugar que hoje é mais conhecido como Centro Hípico. Eu e minha esposa ficamos muito traumatizados com aquele lugar e, vez ou outra, ainda sonhamos com aquele mugido. Eu ainda mantenho um contato com o cacique e a família dele. De vez em quando nos falamos e sempre vamos visitá-los na casa deles aqui no Rio. Eles continuam indo a Unamar frequentemente, mas assim como nós, nem passam perto do escorre-sangue. Desde aquela noite, nunca mais pusemos um pedaço de carne na boca. Quando eu sinto o cheiro de churrasco ou qualquer tipo de carne sendo assada, o meu estômago se embrulha na hora. Olhar para um pedaço de carne sendo fatiado então me dá calafrios. Eu e minha esposa hoje somos o casal mais vegetariano que você provavelmente vai ouvir falar na vida.